bem? Eu sou o Henrique Suejima, da Epistema, e hoje nós vamos falar sobre sociometria e feedbacks individuais. Como podemos priorizar e realizar feedbacks individuais baseado em dados mapeados através de mapeamento sociométrico, estimulando uma reflexão ativa do indivíduo. Bom, feedbacks são bem conhecidos, né, para todo mundo que trabalha em algum grupo organizacional, né, e ele visa o desenvolvimento individual. Existem vários tipos de feedback. Aquele feedback one-on-one, individual, one-on-one, né? O grupal, para grupos que têm uma conversa mais aberta. Aquele feedback consolidado, onde você nomeia um membro do time para representar todos os outros membros, para fazer devolutivo para algum membro do time. Feedbacks anônimos, entre todos os pares. Aquele feedback wrap, que é uma técnica do Management 3.0, famoso feedback sanduíche, né, que você tem dois pães ali, que é você fazer um elogio, aí você tem o recheio, que é de fato o feedback construtivo que você precisa dar para a pessoa, que é o feedback mais difícil, e depois você põe outro pão lá, que é um outro elogio final, técnica que é muito ultrapassada e pouco eficaz, eficiente. Pode ser promovido por liderança direta, pode ser promovida por pessoas do RH, business partners, ou pelos próprios pares do time também. Né? Inclusive, já peguei casos de clientes também, colheita de feedback sobre clientes para casos de membros de consultoria que atendem um cliente. Bom, cada uma dessas técnicas, né, ela apresenta alguns lados positivos, mas assim, existem muitas limitações, né? Naturalmente, existe o desconforto para feedbacks difíceis ou negativos, né? Os vieses individuais influenciam de forma inevitável a forma como o feedback é dado. Todo aspecto emocional, o aspecto de formação individual de cada pessoa valoriza uma coisa diferente, né? Vestindo essa sua lente pessoal para avaliar o par. Existem também resistências no nível individual para receber críticas construtivas. Nem todo mundo está num dia, num momento aberto para receber uma crítica construtiva. Cada dia é um dia. Já é muito falado, né? E eu acho que se a gente ficar bem atento, a gente consegue notar que existe uma supervalorização de feedbacks individuais, né? Um a um. Eles são extremamente limitados, porque depende de várias variáveis, desde o emocional, cognitivo, do momento que a pessoa que vai dar o feedback está, assim como depende das variáveis que geralmente a pessoa que vai dar o feedback não sabe como a outra pessoa está efetivamente, né? O que ela está passando de desafios também. Além dessa complexidade no nível individual, existem situações de assédio moral, né? Ou como um colega uma vez me disse, né? O famoso CNV, né? Comunicação muito violenta, como uma ironia a questão da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Né? Então, como é que você faz para viabilizar um feedback numa situação dessa? Será que a gente pode ignorar as relações de poder e influência sem impactar um feedback realmente genuíno, né? Você dar um feedback para o seu chefe é igual a dar um feedback para um colega, né? O chefe dá um feedback para um subordinado, será que ele de fato vai ser algo que impacta de forma igual a um colega dando feedback? Né? Fato é que existe uma baixa eficácia no protagonismo das pessoas alvo do feedback, ou seja, um instrumento de feedback ele é objetivo ao desenvolvimento no nível individual, do indivíduo que está recebendo o feedback. Mas será que ele é realmente eficaz? Né? Ele desperta o protagonismo, porque geralmente a pessoa que recebe acaba ficando numa situação passiva nessa situação. Né? Não temos uma técnica mágica que garanta um bom feedback no nível individual, né? Seja entre pares, entre liderança ou alguém do RH que ajuda no desenvolvimento de alguém do time. Né? Isso é fato. Bom, mas vamos falar um pouquinho de sociometria, né? O que é sociometria? Né? A sociometria é uma técnica que vem da década de 30, 1930. Ele foi, na minha opinião, um berço para Organization Network Analysis e People Analytics, que são técnicas mais contemporâneas que olham para as relações sociais dentro das organizações. Foi criado por um cara que é o pai do psicodrama, sociodrama e da sociometria, que é o Jacob Levy Moreno. Ele ficou muito mais conhecido como o pai das terapias em grupo, né? O fundador das terapias em grupo. O que basicamente vem da sociometria? Né? Os grafos sociais que mapeiam as relações de referência entre os pares do time, entre membros de um time, incluindo lideranças e liderados. Tá? Então, esse é um exemplo de grafo, né, que mapeia pessoas que são referência técnica, né, e ajudam a resolver ou a facilitar a resolução de problemas mais complexos no time. Esse é um time fictício, que eu rodei um modelo aleatório aqui. E aqui você vê em destaque pessoas que receberam 5 ou mais menções, e em laranja as pessoas receberam 3 ou 4 menções. Aqui a gente tem os destaques positivos, então é como se essa pessoa aqui, a Fernanda Vargas, ela fosse a referência técnica do time. Se ela for uma líder técnica, show de bola, ela está no lugar de
de responsabilidade dela, mas eventualmente você pode detectar pessoas que são extremamente referência técnica chaves para o time e que eventualmente não têm essa posição de liderança técnica, de reconhecimento, né? E isso ajuda a trazer alguns insights acionáveis imediatamente para as lideranças e para o RH da empresa, né? Bom, mas agora vamos voltar para o papo de feedback, né? Em que dados que vêm da sociometria podem ajudar a priorizar e realizar feedback individual, que é o que importa de fato, né? São os dados de relações que não estão funcionando muito bem, são aquelas relações evitadas, né? Então, por exemplo, esse gráfico da esquerda, o gráfico da esquerda ele traz um mapeamento baseado na pergunta: quais são as pessoas que, em sua percepção, têm menor perfil para relacionamento com clientes? Né? Então, assim, se vocês notarem essa bolinha que tem uma manchinha rosa, essa pessoa aqui foi lembrada por mais de 5 colegas como uma pessoa que seria evitada para ser escolhida no relacionamento com clientes. Detalhe, essa pessoa tinha o papel para lidar com clientes. E, de fato, isso gerava algumas questões ali para a organização. Outra pergunta, onde essa mesma pessoa apareceu destacada, né, quais as 3 pessoas que têm mais dificuldade em lidar com o meu estilo de trabalho? Cada pessoa respondeu isso e ela escolheu top of mind essa pessoa aqui como alguém que tem muita dificuldade de lidar com o seu estilo individual de trabalho. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de se adaptar a diferentes estilos de trabalho em diferentes áreas da organização. Detalhe, né? São pessoas de diferentes papéis e responsabilidades que responderam isso. Então, isso diz muito, né? Pensa assim, numa pessoa, numa organização que tem essa quantidade de pessoas aqui, numa estrutura organizacional que tem essa quantidade de pessoas, ter esse grau de rejeição demonstra um impacto cotidiano razoável, né? Então, assim, isso havia mais 2 grafos onde essa pessoa aparecia com um certo nível de destaque, né? Então, assim, o que que a gente faz numa situação dessa, né? O que é recomendado fazer? Consolidar, anonimizando todos os demais nós, e apresentar esses grafos para a pessoa, né? Porque a pessoa também contribuiu para as respostas, e grafo a grafo, uma por vez, né? Um grafo por vez, levantar o questionamento, né? Então, por exemplo, nessa aqui, olha como você apareceu aqui nesse grafo social, né? Que seus colegas responderam, né? Que você também contribuiu. Quais são as 3 pessoas que, na sua percepção, têm menor perfil para relacionamento com clientes, mas no caso a pessoa tinha, né? Você se lembra de situações que você vivenciou eventualmente que pode ter causado essa percepção entre colegas de time, né? O que você pode trazer da sua memória, assim, que pode explicar isso, né? Porque é um grau considerável, assim, de menções aqui. E nesse caso, a pessoa trouxe e falou, realmente, teve situações em que eu prometi coisas que o time não podia cumprir para o cliente, e eu pisei na bola, né? Mas aí quando o time veio falar comigo ali, eu acabei me desentendendo com o pessoal também, eu não queria me desdizer com o cliente, então assim, acho que provavelmente deve ter acontecido isso, e não foi uma vez só, né? Então isso faz com que a pessoa traga para sua cabeça, para sua mente, evidências concretas de experiências onde ele tem pontos a trabalhar, né? E na outra pergunta, ao apresentar esse grafo, ó, nessa pergunta aqui, onde a gente perguntou quais 3 pessoas que têm mais dificuldade em lidar com o meu estilo de trabalho, né? Você aparece bastante em destaque também. As pessoas evitariam, né, falar contigo nessas questões assim para tentar colaborar, né? Existe uma dificuldade, né? E ele falou assim, poxa, aqui realmente eu tenho muito pouca paciência, né? Eu tenho um jeito meio diretão, secão, e assim, eu nem sempre tenho paciência para mimimi ou para pessoas que têm um estilo ali que eu não entendo muito, não se faz entender, não é muito objetivo. Então, assim, eu sou meio grosso mesmo e acho que isso pode gerar essa percepção, mas eu não sabia que eu gerava tanto impacto assim para tantas pessoas no time. Eu acho que eu preciso repensar um pouquinho, né? Essa é um pouco da reflexão que a pessoa trouxe. Não exatamente com essas palavras, mas gera um impacto inicial e a pessoa busca situações, né? Estimula para a pessoa buscar situações que podem explicar esse grau, né, de dimensão. Então, com esses dados em mãos, a gente tira o peso daquela necessidade de feedback um a um, criando N técnicas com ciência de foguete, sem ciência de foguete, para que pessoa a pessoa faça a devolutiva. Na verdade, a percepção coletiva, anônima, aqui, ela traz uma dimensão do impacto nas relações dessa estrutura organizacional desta pessoa, né? Nesse caso aqui, a pessoa, depois de um mês e meio, entregou uma carta de demissão, mas ela fez uma mudança de vida, um upgrade assim, de vida, mudando de estágio, indo para uma posição muito melhor em uma organização que ela recebeu uma proposta, mas ela viu que não fazia sentido continuar naquele contexto, né? Então, assim, foi algo que aconteceu de forma orgânica, de forma construtiva. Depois dessa devolutiva, a gente fez um acompanhamento semanal, depois quinzenal, nesse período de um mês e meio. E, enfim, né, não havia muito que a pessoa
teria o que fazer no contexto que ela estava. Ela decidiu de fato fazer uma grande mudança de vida, né? Então, bom, esse é um pouquinho do que eu queria deixar. Isso aqui é só um drop do que é possível fazer com mapeamento sociométrico. Depois eu vou fazer outros vídeos compartilhando mais coisas. Aqui, bom, aqui são algumas condições especiais ali de contratação, mas eu queria deixar meus contatos aqui para quem quiser entrar em contato, ficar à vontade e a gente poder trocar mais figurinhas aí. Tamo junto aí, pessoal. Abraço. Valeu.